Um zelador, ganhando $4 por hora, entra na sala de reunião de uma das 500 maiores empresas do mundo. Tremendo, ele senta na cadeira de frente para o CEO da empresa. Tenso e quase perdendo a fala, ele começa: "Eu tive uma ideia." Anos depois, essa ideia se tornaria uma marca icônica e renderia para ele uma fortuna de $20 milhões. Nesse vídeo, eu vou te contar como essa reunião terminou. Richard Montanhas cresceu no Vale Cucamonga, na Califórnia, compartilhando um quarto com 14 membros da família. Ele morria de medo e sempre chorava antes de ir para a escola. Mal falando inglês, ele era motivo de chacota entre os colegas de sala. Quando questionados, todos os outros alunos da sala falavam sobre o seu trabalho dos sonhos: astronauta, médico, piloto de corrida. Richard não tinha nada para dizer. Ele disse em uma entrevista: "Não existia sonho de onde eu venho." Na terceira série, ele levou um burrito para lanchar na escola. Seus colegas nunca haviam visto um burrito antes e não paravam de olhar. Envergonhado, ele colocou de volta dentro da mochila. No dia seguinte, ele implorou para sua mãe fazer um sanduíche, mas ao invés disso, ela fez 2 burritos, um para ele e outro para ele dividir com os colegas. Na semana seguinte, os burritos de sua mãe eram tão populares que ele começou a vendê-los. Eu aprendi naquele momento que havia algo especial em ser diferente, que havia uma razão pela qual nós todos não poderíamos ser colocados numa única caixa. Ele largou a escola na 4ª série para ajudar a manter as despesas da casa e começou a trabalhar nos mais diferentes tipos de empregos em fazendas e fábricas da região. Alguns anos depois, em 1976, um vizinho o avisou que havia uma vaga aberta para zelador de fábrica na planta da Frito-Lay. O salário era de $4 por hora e era maior do que qualquer outro salário que ele tinha ganhado na vida. Mal sabendo ler e escrever, ele pediu ajuda para sua esposa para preencher um currículo. Ele se encontrou com o gerente de contratações e foi contratado na hora. Enquanto ele se preparava para o seu primeiro dia de trabalho, o seu avô o puxou de lado e disse: "Você tem que garantir que o chão vai ficar brilhando e deixe eles saberem que foi o Montanhas que esfregou." Richard fez da sua missão ser o melhor zelador que a Frito-Lay já teve. E ele garantiu que as pessoas soubessem. Toda vez que alguém entrasse na sala, ia sentir o cheiro de limpeza. Eu percebi que não existe isso de ser só um zelador, quando você acredita que vai ser o melhor. Na metade dos anos 80, a Frito-Lay começou a passar por dificuldades financeiras. O CEO, então, anunciou a nova iniciativa para todos os 300 mil funcionários. Ele disse para todos: trabalhem como se vocês fossem donos da empresa, na tentativa de empoderar os funcionários a trabalhar de forma mais criativa e eficiente. A maioria das pessoas achou que era só mais um clichê da gestão, mas Montanhas escutou. Ele passava seus dias de folga aprendendo sobre os produtos da empresa, o processo de fabricação, o marketing e mais. Ele chegou até a pedir para passar o dia com um vendedor e ver de perto como era o processo de venda. Numa dessas visitas a um mercado num bairro latino, ele percebeu que os salgadinhos na prateleira eram todos iguais, e logo ao lado haviam temperos e pimentas mexicanas. Algumas semanas depois, inspirado no elote, o milho com especiarias, que é típico da culinária latina, ele teve uma ideia. E se eu colocar pimenta num Cheetos? Foi então que Richard decidiu que era hora de agir como um dono. Ele procurou numa agenda da empresa o telefone do CEO e decidiu ligar. Sua secretária atendeu. "Escritório do Sr. Henrico, quem fala?" "Richard Montanhas." "De qual divisão você é?" "Califórnia." "Você é o vice-presidente gerenciando a Califórnia?" "Não, eu trabalho na planta de Rancho Cucamonga." "Ah, então você é o gerente de operações." "Não, eu sou o zelador." A secretária, então, pediu 1 minuto. O CEO adorou a iniciativa e pediu para Richard preparar uma apresentação, porque eles se encontrariam numa reunião daqui 2 semanas.
Atordoado, Richard chamou sua esposa, correu para a biblioteca e pegou todos os livros que conseguiu sobre estratégias de marketing. Então, começou a se preparar. 2 semanas depois, ele entrou na sala de reunião. Após recuperar o fôlego, ele começou a contar sobre o que tinha aprendido sobre a Frito-Lay e sobre a ideia na qual ele vinha trabalhando. Ele disse: "Eu notei que não existem produtos focando em latinos." Ele continuou dizendo: "Nas visitas de venda que acompanhei, vi que em bairros latinos as batatas Lay's, Fritos, Ruffles e Cheetos ficam na prateleira, ao lado de temperos e pimentas mexicanas, mas a Frito-Lay não tem nada apimentado ou picante." Montanhas explicou que o mercado latino estava pronto para explodir. Ele então puxou da sua mochila um saquinho de plástico. Dentro havia Cheetos que ele havia pegado na fábrica, mas um Cheetos coberto com um mix de temperos e especiarias mexicanas que ele mesmo havia preparado. A sala então ficou em silêncio. Um dos executivos então perguntou: "Quanto market share você acha que consegue?" Richard começou a tremer. Ele não fazia ideia do que o executivo estava falando. Ele decidiu ser ele mesmo e disse: Well, when he said how much market share, with the most ridiculous smile, I thought about it, I said, "Oh, I got it. That much market share." Depois de alguns momentos, o CEO falou: "Você vai ter que colocar a vassoura de lado, porque precisa vir trabalhar com a gente." O Cheetos Picante se tornou um dos lançamentos mais bem-sucedidos na história da Frito-Lay. O produto viralizou nos Estados Unidos e é considerado até um ícone da cultura pop. Richard Montanhas se tornou vice-presidente da PepsiCo e possui hoje uma fortuna de mais de 20 milhões de dólares, e inclusive dá aulas em turmas de MBA. Certa vez, um aluno perguntou para ele como é que ele podia dar aula naquela turma se ele não tinha nenhum PhD. O Richard então respondeu o seguinte: ele falou que ele tinha sim um PhD, o P de pobreza, o H de faminto, que é o hungry em inglês, e o D de determinado. Nada mal, Richard, nada mal. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha e se inscrever no canal.